Verdade. O tempo vai passando, a gente vai precisando fazer escolhas, né, cara? Não adianta. Então, eu sempre gostei muito de empreender, sempre curti desde moleque, assim. Minha mãe lembra quando eu era criança, eu, putz, queria vender um negócio para comprar outro, adorava, assim, sempre curti. Cheguei a vender, sei lá, panela uma época na vizinhança, entregava jornal quando era moleque, em Cubatão, aqui perto, para levantar um dinheiro. Sempre tive muito essa coisa de fazer grana, de me virar. Comecei a trabalhar muito cedo. Oi? Né? Independência financeira, né? Exato, e aquela história, né? Então, tipo, puta, vim de uma família que não tinha grana, a gente, minha mãe sempre foi muito guerreira, assim, pra gente conseguir realmente ter ali o mínimo pra nunca ter uma situação muito, muito, muito difícil, mas foi sempre muito, muito suado, muito no limite ali, né? Então eu já vi logo que eu, putz, preciso me virar, preciso dar meus pulos e tal. E aí comecei muito cedo a desenvolver esse senso de empreendedorismo, né? E aí, quando eu trabalhava na TV Globo, que foi, cara, assim, vocês vão me ver fazendo qualquer coisa, menos sendo ingrato e falando mal da Globo, né? Como acontece muitas vezes em vários casos, porque realmente é o lugar, cara, que me deu toda a projeção que eu tive, foi o lugar que me ensinou basicamente tudo que eu sei. Eu brinco assim que quando eu entrei na Globo, quando eu era estagiário, na verdade, isso é algo que muita gente fala, que eu comecei no SBT, isso não é verdade, eu comecei na Globo. Eu comecei na Globo no estágio em 2005 em São Paulo. E aí eu saí, fui pro SBT, depois voltei pra Globo. Eu voltei pra Globo em 2008, né? E comecei lá em 2005 no estágio. De 2004 para 2005 ali. E, cara, foi incrível, assim. Foi realmente mais uma faculdade que eu fiz. De fato, para aprender o que era televisão e decidir que eu realmente queria trabalhar como comunicador no audiovisual, com certeza absoluta. Isso eu aprendi e entendi lá dentro. Só que, cara, chegou um ponto que eu comecei a crescer muito na minha carreira lá dentro e, obviamente, a exigência que a emissora passou a ter de mim era muito grande, né? Por exemplo, o quê? De não ter horário definido para trabalhar, que é algo muito comum na nossa carreira, na nossa profissão, né? Então, tinham casos em que eu recebia escala, às vezes, ali fim de tarde, começo de noite, para saber que horas eu ia trabalhar no dia seguinte. Aí não pode marcar um médico, um dentista, Exato. né? Então, a minha vida era bastante complicada, assim, em termos de Refém. horário. Era muito muito trabalho. E Exato. você ia do Bom Dia Brasil ao JN. Esse era o ponto, entendeu? Então, eu era repórter do Jornal Nacional, mas ao contrário do que muita gente pensa, quando você se torna repórter do Jornal Nacional, é uma habilitação que você ganha. Pelo menos na minha época, tá? Não estou falando por hoje, falo como era na minha época ali. Eu virei repórter do Jornal Nacional, foi em 2015. É tipo, o cara agora é pica. Você Esse ganha uma cara habilitação, é graduado. né? Então você tem carta B, você ganha Sim, uma carta C saquei, ali, né? saquei, Exatamente. graduou. Então, e é a última habilitação, é a habilitação mais alta. Então significa que você pode fazer qualquer coisa, basicamente, dentro da emissora. E, putz, como graças a Deus eu tinha um trânsito muito bom ali com todos os jornais e tal, o pessoal me pedia muito para fazer reportagens, às vezes, especiais, séries. E, cara, a minha vida era caótica, assim, era bem difícil do ponto de vista pessoal. Eu não conseguia, de fato, marcar nada. E eu já tinha a Albu. Eu abri a Albu, que foi a minha primeira empresa, a Albuquerque Content, que é uma empresa de produção de conteúdo e comunicação. Eu abri em 2015 com o Rafa Batista, que era repórter cinematográfico, diretor de fotografia lá na Globo. A gente abriu uma empresa, só que a empresa era muito, muito, muito pequenininha. E eu tinha muito medo de querer fazer a empresa crescer, evoluir, porque eu não sabia se eu ia conseguir estar lá no dia seguinte, no horário que eu precisava. Tinha muito medo de marcar uma reunião. E era o momento em que eu precisava ter aquela dedicação na Globo mesmo. Era o ponto da minha carreira que eu precisava daquilo. E aí veio a oportunidade da CNN em 2019, né, quando a CNN veio para o Brasil, e é isso, são aqueles momentos que a gente faz escolhas na vida, né? Então, veio uma proposta muito bacana em todos os sentidos, e eu falei, putz, eu quero muito me desenvolver como empreendedor, estava estudando já isso há muito tempo, já tinha feito... Uma dúvida só, rapidamente, desculpa, como que a CNN te procurou? Como que é isso? Esse contato veio de assim... me contrataram, mas foi um cara que você conheceu, ou realmente viram você e falaram, mano, você é muito bom, vem cá, você é mais... Como que é isso? Cara, acho que foi a junção de muitas coisas, assim, chega uma hora no mercado, é muito engraçado, assim, porque a nossa profissão, nunca mandei um currículo praticamente na vida, assim, né? Porque a gente passa a fazer o nosso trabalho e passa a ficar conhecido no meio. E o nosso meio, quando você fala em televisão, ele acaba sendo um meio muito pequeno, então todo mundo meio que se conhece. Né? E então, TV também é uma vitrine também. É uma puta uma vitrine, né? Exato. Eu era repórter Jornal Nacional naquele momento, né? Então eu tava no auge da minha carreira, com certeza. Só que eu tava no auge daquela carreira. E eu achava que iria muito me desenvolver de outras maneiras. Eu sou extremamente inquieto, cara. Então, eu acho que chegar no auge, pra mim, é um problema. Porque a gente pode ter conceitos diferentes do que é o auge. Né? Então, eu sempre quero saber qual que é a minha próxima barreira. Eu sempre quero saber qual que é o meu próximo desafio. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Então, naquele momento, é um momento em que muita gente poderia falar assim,
zerei a vida. Porque eu realmente estava nesse momento. Concordo, tem muita gente que fica tinha um nessa. salário muito bacana, estava numa situação super confortável, tinha um baita prestígio dentro da empresa. De novo, sou extremamente grato à TV Globo, sempre você, faz parte da minha história, faz parte da minha vida, mas eu queria muito fazer outras coisas. Muito. E a proposta da CNN, quando ela veio, foi uma proposta que eu pensei muito, obviamente. Óbvio, é a CNN, né? É a maior empresa de comunicação de jornalismo do mundo. É uma marca muito forte. Então não era qualquer marca. Eu tinha recebido outras propostas de outras emissoras já durante vários momentos. Sempre seguia na Globo ali porque eu entendia que eu realmente estava no melhor lugar possível. Só que quando a CNN veio, a proposta era muito tentadora em todos os sentidos. E um sentido que era muito importante para mim era essa questão de eu conseguir ter tempo de me desenvolver nessa área empreendedora que eu sempre Liberdade, quis. né? Exato. Não é nem questão de liberdade, cara, é questão de você realmente conseguir organizar a vida. Isso pra mim era muito importante. Era algo que, pela característica que eu tinha naquele momento da Globo, eu até ia conseguir conquistar, mas depois de um tempo que não estava muito bem definido o quanto seria. Sim. Então, Não, e com puta prestígio, não sabendo qual é o seu dia seguinte de horário. Exato. Que vida é essa, né? Não, mas era uma vida muito boa, só para deixar claro, entendeu? Só que é isso, são escolhas que a gente tem que tomar em determinados momentos. E é uma escolha que, obviamente, ela tem que ser muito pensada, ela tem que ser muito colocada na balança. E naquele momento eu falei, putz, eu realmente acho que agora na minha vida quero empreender. Quero olhar muito para minha carreira de empreendedor, porque é uma outra porta que vai se abrir, é uma coisa que vai me provocar muito mais, que vai sempre estimular essa coisa que eu tenho de fazer coisas diferentes e de estar pensando sempre no meu próximo passo, no que eu vou fazer. E aí em 2019 eu fui para a CNN. E não coincidentemente, a Albu estourou. Então, a nossa empresa, que era um negócio minúsculo, hoje, putz, a gente ocupa um andar inteiro de um prédio na Berrine, que é um dos Conta principais... a pandemia? A pandemia te ajudou bastante? A pandemia foi pra gente, em termos de negócios, foi algo que impulsionou muito a empresa. Porque todo mundo, de repente, Foi pro descobriu vídeo. que precisava de conteúdo. Conteúdo online. Exato, conteúdo online e de boa qualidade, né? Então, a gente cresceu muito nesse momento, eu consegui colocar em prática tudo que eu estava estudando de empreendedorismo mesmo. A empresa cresceu demais e aí foi quando eu ganhei o carimbo mesmo de empresário, assim, né? Então eu falei, opa, acho que dá para começar a investir por aqui. Fiz muita merda, errei pra caramba, poxa, de inúmeras maneiras, o que é ótimo, né? Porque eu brinco muito, assim, isso tá nos nossos valores, assim, da empresa. A gente é extremamente permissivo ao erro novo. Não cometa o mesmo erro sempre. Legal. Né? Então você pode errar desde que seja um erro, tentando testar um limite novo de alguma coisa que você quer fazer. Legal. Então eu cometi muitos desses erros que foram me moldando até realmente eu chegar num ponto que eu falava, pô, acho que eu sei fazer isso também agora.